Vamos continuar tirando aplicações de Apocalipse capítulo 2, agora referentes às igrejas de Pérgamo e Tiatira. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. Dê uma pausa no vídeo, faça a sua oração pedindo iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou transmitir aqui e depois volte para prosseguirmos com o estudo. Então vamos lá, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa ideia de relacionar a palavra de Deus à espada afiada de 2 gumes, a gente encontra lá em Hebreus capítulo 4. Agora, quando o próprio Cristo diz que ele é aquele que tem essa espada afiada de 2 gumes, isso se refere ao fato de que quando Cristo fala, é a mesma coisa que a palavra de Deus, pois Cristo é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o fato de relacionar a Bíblia a uma espada. Quando você vai lá em Romanos capítulo 13, diz lá que o Estado, o governo, que é uma autoridade instituída por Deus, traz a espada para punir o malfeitor. Então, Jesus, com a sua palavra, ele pune o malfeitor, simplesmente com a sua palavra. No dia final, quando Jesus voltar, ele não vai precisar entrar em um embate físico com os ímpios, nada disso. Ele simplesmente vai pronunciar sua palavra de condenação e ali todos serão eliminados de sua presença. Eu imagino que quando Jesus voltar, seus inimigos serão mortos por sua palavra e praticamente imediatamente vão ressuscitar para serem julgados e posteriormente lançados ao lago de fogo. Então, é para se temer esta palavra de Cristo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Primeiro, estas coisas diz aquele que é o próprio Deus, que quando fala é Deus falando e que vai utilizar esta palavra para eliminar seus oponentes. Uma palavra dura, uma palavra de advertência. Ele já começa a epístola amedrontando aqueles que vierem a lê-la. Continuando aqui no versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quando nós estudamos esta carta aqui à igreja de Pérgamo, eu falei que Jesus chama a região ali de Pérgamo como trono de Satanás, porque Pérgamo era um centro de adoração ao imperador. Então, onde o homem reina, onde o homem é o centro, é a mesma coisa que o diabo está reinando. É a mesma coisa, não é? Quando nós tiramos Deus de cena e colocamos a nós mesmos ou algum outro homem no lugar, então quem está reinando, no final das contas, é o próprio Satanás. É o próprio Satanás. Foi isso que aconteceu lá no Éden. Satanás convenceu Adão e Eva a serem o centro das atenções, dizendo que Deus, na verdade, não queria que eles crescessem, que eles se tornassem independentes. Eles acreditaram nisso. E quando tiraram Deus do centro de seus corações e passaram a querer uma vida independente de Deus, aí Satanás teve sucesso no Éden. Teve sucesso. Porque é justamente isso que Satanás procura, que o homem esteja no centro e tire Deus do lugar que lhe é devido. Então, aqui Jesus fala, eu sei que onde vocês habitam é trono de Satanás, porque o imperador aí quer ser adorado, ele quer que prestem um culto a ele, mas ele diz também, mas sei que conservas o meu nome e que não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Durante o estudo eu falei que esse Antipas foi pastor lá na igreja de Pérgamo, mas infelizmente ele foi martirizado, foi queimado. E mesmo assim, os crentes de Pérgamo não negaram o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala aqui, conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Irmãos e irmãs, muitas vezes o ímpio, o perseguidor, o anticristo de nossos tempos, seja ele quem for, se levanta contra o povo de Deus e toma alguns como exemplo. Como assim, professor? Pega algum crente ou alguns crentes, persegue, mata, para deixar como exemplo para que os outros crentes temam e acabem negando o Senhor. Não se deixe levar por isso. Quando a situação começar a ficar difícil, lembre,
O inimigo, ele vai punir alguns, até mesmo matar, para poder te amedrontar, para poder te levar a negar o Senhor Jesus. Mas nós temos que resistir até o fim. Os crentes de Pérgamo, mesmo com o pastor deles sendo martirizado, eles se mantiveram fiéis a Jesus. Se mantiveram fiéis. Porém, como eu venho dizendo, o fato de nós termos um ponto com Cristo em alguma coisa não quer dizer que nós não possamos ser repreendidos em outra. Por isso que aqui no versículo 14, Jesus diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Vejam só, durante a perseguição, durante o martírio do pastor deles, os crentes de Pérgamo, mesmo assim, se mantiveram fiéis. Porém, eles permitiam que, dentro da igreja, houvesse esses seguidores, não é, da doutrina de Balaão. E em que consistia essa doutrina? Consistia em comer coisas sacrificadas a ídolos e praticar prostituição. Lembrando que essa palavra que é traduzida por prostituição no Novo Testamento, ela traduz uma palavra grega, porneia, que no seu sentido original quer dizer todo tipo de imoralidade sexual. Então, olha que coisa irônica. Eles conseguiram se manter fiéis diante de perseguição, diante da morte do próprio pastor deles, mas não estavam se mantendo firmes com respeito a comidas sacrificadas a ídolos, a imoralidade sexual. Então, aparentemente, no mais difícil eles se mantinham fiéis, mas no menos difícil eles estavam escorregando. Que coisa, hein? Versículos 15. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. O que quer dizer aqui esse outro sim? Eu expliquei no estudo. É como se Jesus dissesse: então, visto que vocês têm aí os seguidores da doutrina de Balaão, isso quer dizer que vocês têm os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Porque esses dois grupos, os que seguem a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, na verdade são um grupo só, com nomes diferentes. E é o que eu já adverti também aqui no estudo. Temos de ter cuidado com grupos que, embora tenham nomes diferentes, defendem a mesma coisa. Às vezes a pessoa fala: na época tal da igreja havia um grupo que defendia tal heresia. Agora existe um outro grupo que defende a mesma heresia. Sim, no fundo, são os mesmos grupos, só que com outros nomes. Na verdade, não existe nada novo. O que acontece é que heresias antigas recebem uma nova roupagem e se apresentam para nós nos dias de hoje. É por isso que é importante também estudar a história da igreja. Por quê? Porque você descobre que houve tal e tal heresia nos séculos tais e tais, e você percebe que essas heresias estão se repetindo hoje, sendo propagadas por outros grupos. Mas no fundo, todas essas pessoas seguem a mesma linha herética, só que agora se apresentam com um nome diferente. Então, estudar sobre heresias, estudar sobre a história da igreja é importante também por isso. Jesus fala: vocês aí têm esses grupos, estão deixando eles ficarem aí, é que nem os Gálatas. Quem conhece aqui a epístola aos Gálatas sabe. Gálatas deixaram os judaizantes entrarem na igreja, deixaram eles ficarem pregando lá a heresia deles, que era a ideia de que só Jesus não é suficiente para a nossa salvação. Precisamos também observar a lei, especificamente a lei mosaica, e assim aquele grupo foi prejudicando a igreja da Galácia, a tal ponto que quase toda a igreja estava desviando da fé. Então, o erro dos crentes de Pérgamo era admitir a presença desses grupos dentro da igreja. Mas como é que a gente vai colocar todo um grupo para fora? É chato, é constrangedor. É melhor você se indispor com os homens do que se indispor com Deus. Diante do Sinédrio, lá em Atos, os apóstolos disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não adianta nada ficar de bem com algumas pessoas dentro da igreja e acabarem contraindo inimizade com Cristo. Isso não faz sentido. Então, se não tem coragem, tem de pedir coragem a Deus, ousadia, e afastar essas pessoas. Se elas não tomam jeito, se elas não se consertam, se elas não querem seguir pelo caminho da verdade, então é
melhor afastá-las do convívio com os irmãos. Então, Jesus fala aqui, versículo 16, portanto, arrepende-te. E se não, quando Cristo fala arrepende-te, já está incluída aí nessa palavra a ideia de que a pessoa vai reconhecer o erro e vai procurar consertar. Arrependimento envolve não simplesmente um sentimento, um remorso de que, poxa, eu fiz uma coisa errada. Não, não é só isso. Arrepender-se é reconhecer que errou e também tomar uma atitude para consertar o erro. É isso que é se arrepender. Não é simplesmente falar da boca para fora, eu me arrependo. Não, é dizer que se arrepende, reconhecer que errou e procurar consertar se for necessário. Então, quando Jesus fala, portanto, arrepende-te, é como se ele estivesse dizendo para cada um de nós, você fez uma coisa errada? Fez. O que você vai fazer agora? Você vai se arrepender, reconhecer que você errou, vai pedir perdão e vai procurar não fazer mais isso. Ou então vai procurar consertar isso se for possível. É essa a ideia. Então Jesus é como se ele estivesse dizendo para os crentes de Pérgamo, olha, se arrependam, reconheçam que vocês erraram, peçam perdão e tomem uma atitude. É isso que ele quer dizer aqui. Olha como é que ele continua. Se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então Jesus fala, se vocês não tomarem atitude, eu mesmo vou tomar. Agora, é claro que fica implícita aí a ideia de que se Jesus tiver de vir para resolver o problema, então aqueles que se omitiram vão sofrer as consequências. É claro que Jesus, então eu vou resolver e fiquem tranquilos, eu resolvo, vai ficar por isso mesmo. Não, quando Jesus chega a dizer que ele mesmo vai vir resolver, é porque ele vai resolver, mas também aqueles que se omitiram não vão ficar impunes. Jesus aqui na epístola aos de Pérgamo, ele termina com uma palavra boa, não é uma palavra ruim não. Isso nos faz pensar o quê? Nos faz pensar que, embora os de Pérgamo estivessem errando num ponto, isso não invalida o que eles tinham de bom, não invalida, não é? Às vezes a gente pensa, mas eu tenho tais e tais pontos positivos, mas esses pontos negativos anulam os pontos positivos. Não é bem assim. Eles tinham virtudes e defeitos, e os defeitos não anularam as virtudes. Tanto é que olha como é que Jesus termina no versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu expliquei também durante a aula que aqui, quando Jesus fala de dar o maná escondido, isso pode ser uma referência à própria suficiência de Cristo na nossa vida. Nós sabemos que o Senhor Jesus, quando ele esteve em seu ministério público nesta terra, ele falou que ele era o pão vivo que desceu do céu, assim como o maná. Você lembra lá do livro de Êxodo? Diz lá que o maná era um pão que caía do céu. Jesus é o maná escondido. Escondido para quem? Para quem não é crente. Agora, para quem é crente nele, esse maná não tem nada de escondido. Pelo contrário, ele vai se revelar no dia que Jesus voltar, no seu encontro conosco. E Jesus, a partir de então, vai ser a nossa suficiência por toda a eternidade. Jesus sempre vai estar nos alimentando espiritualmente e não vamos ter qualquer necessidade mais espiritual, porque Jesus estará conosco. Não é à toa que ele mesmo diz lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. E nós vamos experimentar essa verdade mais do que nunca no novo céu e na nova terra. É interessante também que Jesus fala sobre essa pedrinha que ele vai nos dar, pedrinha branca, vai estar escrito um novo nome, aquele nome pelo qual ele nos considera, pelo qual somos conhecidos por ele, aquele nome que Jesus considera como sendo o nome que mais nos caracteriza como crentes. Cada um de nós vai ter uma surpresa no dia do encontro com Cristo. Jesus vai dizer como ele nos vê, através do nome que ele vai nos dar. O fato da pedrinha ser branca é porque nos julgamentos antigos, a pedrinha branca era um símbolo da inocência do réu. Assim como nós somos justificados em Cristo, essa pedrinha só poderia ser uma pedrinha branca mesmo, porque todos aqueles que vão entrar no céu serão os justificados em Cristo. Todos aqueles que entrarem no céu vão ter direito a essa pedrinha branca, porque Cristo nos justificou e nos deu o direito a essa pedra. E com respeito a esse nome, faço a seguinte pergunta: você tem ideia do nome que Cristo vai te dar? Continuaremos então na próxima aula estudando a carta à igreja de Tiatira, tirando algumas aplicações desse escrito.
Até lá!